muito comum também, às vezes, a pessoa que está assistindo pelo Instagram ou pelo Face, né? Eu não sei se tem como passar aí a conta da igreja. Temos irmãos que conviveram conosco aqui hoje e moram em outro estado, em outro país. Também têm nos ajudado com as suas ofertas. Então, todo recurso, todo momento é bem assim oportuno. Quero só lembrar, né, que no término da nossa ceia, o nosso almoço, né, eu quero agora dar alguns avisos que é muito importante para essa semana. Primeiramente, na segunda-feira nós temos um culto de oração às 20 horas e 30 minutos. Na quarta-feira também, um culto também de oração, 20 horas e 30. Esses dois cultos são online. Para facilitar mesmo as pessoas que querem participar da oração, e esse culto ele pode atingir mais pessoas se você convidar, se você divulgar. E quantos, querido, precisam de oração? Eu não conheço, né, um ímpio, uma pessoa nos lugares mais difíceis que você possa imaginar, que quando você pergunta se quer uma oração, é muito comum, são poucos, né, menos de 1% que diz não quero. Então, fazer esse convite não custa nada para você, né? Então, às 20 horas e 30 minutos, nós temos esses dois cultos. E durante a semana, esse mês de março, nós estamos com o culto presencial, que começa às 19 horas e 30 minutos, nesta terça. Então, você que participou, você que veio, você que esteve aqui conosco, foi excelente, fiquei muito feliz de vê-los aqui, mas nós precisamos de um número maior de pessoas nos ajudando, né? É um culto de 30 minutos, onde nós não tem avisos, não tem nada falando sobre oferta, é oração, né? Então, você é o nosso convidado, na próxima terça, 19 horas e 30 minutos. E na parte da manhã, nós temos um culto também de oração às 9 horas. Então, você pode observar, nós temos vários cultos, mas a ênfase que tem sido dado mais para a nossa igreja é a oração. E eu tenho até pedido, né, e colocado essa em prática, né? A palavra oração para muitos existe um peso muito grande, né? Então eu não tenho procurado, em vez de falar oração, estou falando falar com Deus. E aí eu procuro sempre dar alguns exemplos de o que é falar com Deus. Nem sempre você elogia, nem sempre você está bem. É botar para fora o que está no seu coração. Se tem alguém que vai conseguir entender, é o nosso Senhor. Então, espero você em um desses cultos que nós teremos, tá? Quinta-feira, 19h30, é o nosso culto em grupo, não é nesse espaço, no espaço lateral aqui, no nosso anexo, onde nós temos o grupo separado, homens e mulheres, por faixa etária, e temos assunto específico, onde você pode interagir, onde você pode compartilhar, né? Nem sempre as pregações de Jesus foram assim. Sentava todo mundo, ele começava a pregar o sermão. Não, em muitos momentos estava em grupo, fritando um peixezinho na brasa, lá na beira da praia, estava lá, né? Então, o culto de oração, esse culto às quinta-feira, ele tem um formato diferente, mas é um culto, né, como qualquer outro culto que a gente tem, tá? Escola de discípulo, terça-feira e sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aí reunidos. E lembrando que hoje, no término do culto pela manhã, nós teremos aqui, eu quero ter uma reunião com todos os homens, né? Então, você que é homem, que esteja aqui, vai terminar o culto, eu quero ter uma reunião rápida, as minhas reuniões são rápidas, não vai levar 15 minutos, a não ser começar a fazer pergunta, né? Aí fica difícil, mas eu vou passar algumas orientações para você que é homem, e aí você vai ver se vai poder nos ajudar em algo que vai estar acontecendo no dia 24,
no dia 24, sexta-feira, 19h30, nós teremos a primeira ordenação de pastores aqui da Igreja Nova Vida do Coelho. Então é momento muito especial para a nossa igreja. São irmãos que a maioria que conhece, está aí, né? O João Alfredo, o Vladimir, o João, que vai estar me ajudando, auxiliando em áreas tão assim necessárias, né, da igreja. E nós estaremos recebendo vários pastores, vários amigos, vários convidados. Como se comportar numa situação como essa, né? Como receber as pessoas. Então, eu vou estar dando algumas orientações rápidas. Estamos precisando de um espaço aqui perto, né, para que possa colocar os carros, porque é uma sexta-feira. Nós temos churrasquinho aqui que compete com a gente. Nós temos a casa de festa aqui, tem uma outra casa de festa lá, e temos ali um pagode também que começa sexta-feira ali. Então nós estamos cercados, né? A rua é uma competição de espaço bem grande, né? Então nós estamos precisando de um local para que esses carros possam chegar próximo. Pensamos no Brizolão, ali na parte de saúde que tem ali, né? Qual é o nome mesmo? Posto de saúde. Tem um outro terreno vazio aqui do lado. Então, estamos tentando e vamos estar divulgando para cada um dos nossos irmãos, tá? Então, eu conto com a sua presença nesse dia, tá? A partir das 19h30. Muitos virão do Rio, esses pastores, nós vamos fazer uma recepção para eles antes de começar o culto, né? E no final nós vamos ter uma recepção aqui com todos, aqui na parte, com toda a igreja, com todos os pastores aqui mesmo. Então, estamos precisando da sua mão de obra, do seu envolvimento, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, peço aqui a Tua graça, a Tua presença, a Tua fidelidade, Teu amor, que esteja nos ajudando agora a compreender um pouco mais da Tua palavra, que não falte a Tua presença, que não falte a Tua fidelidade, a liberdade mesmo de pregar o Evangelho. Que assim seja, que Deus seja glorificado. Amém. Tenho prosseguido fazendo um estudo no livro de Atos, né? E hoje estaremos lendo Atos capítulo 5. Você pode abrir aí o seu smartphone, você pode abrir a sua Bíblia. É bom, né, você criar esse hábito para você não só ficar preso, né, aqui à tela, porque nem sempre há imprevistos, né? Aqui agora nós vamos ver uma coisa bem específica, né, de um casal, e entender, não somente fazer a releitura do fato acontecido, mas entender que essas influências, elas acontecem até os dias de hoje. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também, sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus.
Ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Agora vamos ver a reação da igreja, dos seguidores de Jesus. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então nós podemos observar aqui que do capítulo 4 e 5, mostra que o diabo tentando corromper a igreja do Senhor. Corromper por dentro, internamente, né? Não era um ataque externo, era no sentido de fazer com que a igreja se calasse, que a igreja ficasse recuada. Mas esse ataque, ele fracassou. Longe de ser abalada, a igreja, ela cresceu com essa influência espiritual ainda maior. E muitos milagres foram assim operados, muitas curas, e foi despertando admirações por todos e todos. Então, nós não podemos, querido, deixar de dizer isso, que é extremamente importante. Os resultados da nossa vida, ele é importante. Não adianta você dizer, não, os números não importam, os resultados não importam, importa que eu estou agradando a Deus. Bom, excelente. Mas os resultados da sua atitude cristã, ele vai fortalecer a sua vida. Tanto é que passa de 2.000, 3.000, chega até 5.000 no momento de cura, no momento de milagres, né? Então, esse clamor pela intervenção de Deus, acontecendo alguma coisa na sua vida, é extremamente importante, né? Eu estava essa semana conversando, né, o Fabrício que está ali, né, estava conversando com ele, e ele estava dando o seu assim, testemunho, né, de livramento. Então, quando você tem um testemunho na sua vida, qualquer outra pessoa pode falar o que for, e aí vai entrar naquela história daquele cego, quando as pessoas, os sacerdotes perguntaram se ele tinha sido curado, perguntaram a mãe dele, o pai, perguntou. Aí quando foi perguntar, ele falou assim, olha, uma coisa eu sei que era cego e agora posso enxergar. Pronto, acabou. Ninguém, né, mesmo sofrendo ameaças, poderiam tirar esse testemunho dele. Então, como o exemplo do próprio Fabrício, que experimentou um livramento. Então,
As pessoas podem falar o que for, ele vai dizer: não, Deus que me livrou uma vez. Uma coisa é ouvir, né, Fabrício? E uma outra coisa é você ter uma experiência. O Deus que me livrou uma vez poderá me livrar quantas vezes Ele quiser. Também poderá não livrar, mas o mais importante é saber que Ele está no controle de tudo. Aleluia! Então, querido, veja a importância de você ter experiências autênticas com Deus. Então, o livro de Atos é justamente isso, o pregar do Evangelho. Não é porque a igreja está precisando de membros. Você precisa exercitar isso para que você possa ter experiência. Experiência de salvação, experiência de pessoas que te ajudaram, experiência de pessoas que não puderam andar, estão precisando de uma visita. Alguém que precisa de um apoio, de uma oração. E hoje, é um paradoxo muito grande, né? A escassez de visita a muitos membros é muito grande. E no momento que mais a gente tem a oportunidade de visitar, né? Onde você tem o Zap, onde você pode falar videochamada, e é a maneira com que hoje nós conseguimos fazer isso com muito mais facilidade e com bastante eficiência também. No versículo 3, é interessante quando Pedro vai fazer essa pergunta: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e enganar para si e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Quem contou isso para Pedro? Como que ele soube? O texto diz que foi algo secreto entre o casal, foi algo voluntário. No versículo 4 vai dizer assim, estão me acompanhando aí o texto? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. Veja, Pedro vai cercando, fazendo várias perguntas, com qual propósito? Único, para que houvesse arrependimento. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Como que esse homem soube disso? Há pessoas, querido, que quando começa a aprender a ter essa vida com Deus, ele começa a ter não somente o sentido dele natural, ele passa a estar sensível à voz do Espírito Santo. Então aqui podemos ver claramente um Pedro totalmente diferenciado daquele que quando andava com Jesus. Agora ele já não estava andando com Jesus fisicamente, mas tinha a terceira pessoa da Trindade que estava substituindo o Senhor Jesus pela própria palavra de Jesus, estava ali com ele, o Espírito Santo, estava direcionando cada coisa. Veja a importância de você se encher das coisas do reino de Deus. Temos muita facilidade hoje de se encher de muitas informações, tá? Mas geralmente não são as coisas do reino. Então, aquilo que você está cheio, querido, aquilo que mais você alimenta, é que vai te manter. Se você alimenta mais a sua carne, né, com prazeres, com vídeo pornográfico, com parte sensual, com moda, pensando só em alimentação, em academia, em esporte, ou em estudo, ou com a casa, vai ser isso que está no seu coração. Porém, quando você se alimenta com as coisas de Deus, em orar, em procurar ajuda, em fazer um discipulado, em doar o seu tempo na casa do Senhor, em abrir o seu coração para os questionamentos que tem, que você ainda não entende, como eu também não entendo tudo, você começa a alimentar o seu homem espiritual, conforme diz a palavra do Senhor. Você começa a perceber as coisas. Eu já dei vários exemplos aqui de situações em que não gosto disso, né? E não gosto de ver essas coisas, mas quantos lugares? E não é um dom não é algo do Emilson, é um dom de Deus.
Eu percebo quando aquele lugar está oprimido, quando aquela pessoa está demoniada, quando existe demônios em determinado lugar, né? Demônios de morte, é muito claro isso para mim. E nem sempre eu gosto, né? De ver essas coisas, mas Deus permite, porque sabe que eu vou orar, sabe que eu vou interceder, né? Então, Pedro fez essa pergunta a Ananias. Por quê? Aí vamos lá para o livro de Atos, capítulo 2, eu vou estar só citando aqui agora, né? Eles tinham recebido uma orientação de Deus, e eles foram para esse lugar, e ali receberam o que Deus tinha. Então, querido, quando você recebe uma orientação de Deus, e você obedece essa orientação que Deus está te dando, a parte dele ele vai fazer, ele vai encher você das coisas espirituais. Mas quando você é orientado a ir para um determinado lugar, a ter um compromisso com Deus, a ter um encontro com o Senhor, e você não faz isso, você naturalmente está resistindo às coisas de Deus e alimentando as coisas espirituais. As coisas físicas não tem nada a ver. Qual o problema disso? O que vai acontecer, né? Veja que Pedro teve uma experiência, e a experiência que Pedro teve de arrependimento foi, ele precisou de três tentativas do Senhor para que ele se arrependesse. Foi quando o galo cantou 3 vezes, e aí ele lembrou da palavra de Jesus e se arrependeu. Então, o que nós podemos observar, que o fato de você ser um discípulo de Cristo, mesmo buscando as coisas do alto, conseguir enxergar os nossos erros é extremamente difícil. Nós temos dificuldade. É muito comum nos gabinetes pastorais, as pessoas, quando chegam com um problema conjugal, nunca fala dele, sempre fala do outro. Por quê? Porque não ama a outra pessoa? Não, porque não consegue enxergar mesmo. E aí há todo um trabalho de oração, de busca, para que a pessoa possa cair em si. Pedro precisou de 3 tentativas, né? E a última, quando o Senhor olhou para ele, e foi quando esse olhar penetrou naquele coração, ele se arrependeu amargamente. Pedro vai usar essa experiência para tentar levar Ananias ao arrependimento, porque estávamos aqui agora na nova aliança, e na nova aliança, a maneira com que Deus atuava, não era como no Antigo Testamento, que esse tipo de morte, depois você não vai ver esse caso na Bíblia. Mas o que nós podemos aqui observar? Podemos observar as resistências que nós temos, a dificuldade que nós temos de olhar para nós mesmos, a dificuldade de dizer, eu preciso de ajuda. Essa semana eu estava pedindo isso a Deus, né? Essa foi uma das minhas orações. Senhor, eu preciso de ajuda nesta área. Me ajuda, Senhor. Você já fez essa oração alguma vez? Assim, de coração aberto? Diz assim, eu já tentei, mas não consegui. Me ajuda a resolver esta situação. Então, só arrependimento, querido, se permitirmos que essa palavra toque no nosso coração. Isso acontece de que maneira? A partir do momento que você permite que ela toque, e depois você confessa. E a partir desse momento, a nossa vida começará a receber algo diferente. Uma sede pelas coisas de Deus, uma preocupação pelos cultos, aquela coisa, já terminou o culto? Quando é a próxima vez que estaremos aqui? Ou seja, aquela sede volta novamente. E aí nós podemos ver que Pedro vai fazer justamente isso, né? Está usando uma estratégia para levar essa pessoa ao arrependimento. E é importante lembrar que o pecado aqui não foi de terem guardado parte do valor da venda para si mesmo, mas de tentar criar aqui o quê? Uma impressão de que deram tudo. E aqui é um ponto
que nós podemos observar da palavra engano. Então, observe que aqui o pecado aqui de Ananias e Safira não foi roubo, porque não tem como você roubar algo que é seu, mas foi um engano, de dar uma impressão de que estava tudo normal, quando não estava. Esse é um ponto, querido, difícil para a gente tratar dentro da igreja. Você às vezes encontra, uma das coisas que eu já estou tão acostumado com relação a isso, né? A acusação do pastor, né? Tudo que acontece, você pode ter certeza. Se o telhado da sua casa caiu, pastor que é o culpado. Se a sua empresa fechou, pastor que foi o culpado. O pastor não veio aqui orar. O pastor não veio fazer uma visita na minha casa. Existe o lado também oposto, né? O lugar onde o pastor às vezes vai e senta. Não, o lugar onde o pastor sentou, eu vou sentar, porque esse lugar aqui é ungido. Olha os extremos, os dois erros, extremamente absurdos. Então, este engano é muito natural. A pessoa não quer enxergar a sua realidade e precisa encontrar um culpado. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Sim ou não? Está lá no livro de Gênesis. Acontece um problema de dificuldade, aí quando você vai perguntar àquele casal, fulano, o que está acontecendo? Você não veio à igreja? Você está me cobrando? Eu passei por um problema, quase me separei, e você nem foi na minha casa. Como que eu vou na sua casa se você não me falou nada? E quando cheguei para você, disse, está tudo bem? O que a pessoa disse? Tudo na bênção, pastor. Só vitória. Um engano. Esse engano, querido, acontece até os dias de hoje. Eles estavam diante de uma autoridade, foram confrontados e eles foram unânimes, os dois, fecharam um acordo. Vamos mentir até a morte e ninguém vai saber. E mentiram até a morte mesmo. Só que diante de Deus não tem como enganar. Versículo 4 do capítulo 5. No finalzinho, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Aqui eu coloquei alguns pontos importantes para nós pensarmos sobre isso. O que poderia, são hipóteses, mas ela tem muito sentido, tá? Pedro não declara, mas se você for ler no finalzinho do capítulo 4, versículo 34, que vai dizer assim, não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda. Então, já tinha um fato acontecendo antes. Ananias e Safira não foram o primeiro a fazer isso. Então, podemos, nessa pergunta, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Podemos ver aqui inveja, podemos ver aqui a competição, podemos ver também o mau caráter ou a influência. Eu quis citar esses quatro, porque vai nos ajudar a entender a atitude dessa pessoa. Possivelmente, esse casal tinha sido influenciado pelo grupo, porque todos estavam dando. Como que eu, tendo uma posição e dizendo que sou discípulo de Cristo, não vou dar alguma coisa? Vai ficar ruim para mim. E eu já dei alguns exemplos aqui, graças a Deus, nessa igreja aqui não tem acontecido isso, né? Mas é muito comum, era muito comum quando eu trabalhava na tesouraria, as pessoas às vezes, em muitos envelopes, estavam vazios, mas a pessoa vinha à frente, dava o dízimo, só que não colocava o dinheiro. E aí você vai dizer, pastor, pode ter acontecido uma vez, tudo bem, mas 2, 3, 4, constantemente, não, né?
Lembro de uma outra situação, de um cliente que eu tinha, e ele trabalha de porta em porta. Então, ele não tinha muito tempo para ir a banco, e a pessoa, ele fazia a venda, e a pessoa depositava na conta dele. O que essa pessoa fazia? A mesma situação. Ela pegava, não sei, esse sistema deve ter mudado agora, né, nos bancos. A pessoa pegava o envelope, colocava o valor, digitava lá e entrava e recebia um comprovante, mas ainda não tinha sido contabilizado na conta. Então, como essa pessoa falava para o seu cliente, não, fico tranquilo, eu confio em você, a pessoa entendeu o quê? Essa pessoa não observa o que cai na conta dele. Então, quando ele ia lá vender o outro produto, ele mostrava o comprovante, dizendo, já depositei na sua conta. Então, ele tinha o comprovante, mas o envelope estava o quê? Vazio. E o rombo, assim, foi para mais de 20 mil na época, desse cliente, né? Então, veja, querido, o que nós estamos vendo aqui é algo que acontece fora e dentro da igreja. E o lindo da Bíblia é isso, que a Bíblia, ela não esconde o pecado dos seus. Quem era Judas? O que ele fazia? Está lá registrado. Em quantas vezes, quando tinha aquela salva, ao invés de Judas colocar a sua oferta, ele entrava com a sua mãozinha na oferta, nas salvas, mas que na época não era nem salva, mas não para colocar o dinheiro, mas para retirar o dinheiro. Então, quando você olha, às vezes, fala assim, por que uma salva tão grande? Você já observou isso? Já observou isso? Que as salvas nossas não é pequenininha, é grande? Para quê? Então, fica aí para você pensar, né? Porém, querida, a impressão que dá aqui é que quando cito o nome desse homem, Barnabé, havia, além de uma influência por outros dar, uma competição. Não são poucas coisas, querido, que começamos e não terminamos. A verdade é que estamos sempre influenciados de maneira errada e com a motivação que não é correta. Nós recebemos influência o tempo inteiro, né? E essas influências, elas chegam dentro da igreja. Chegam no corte de cabelo, no tipo de tinta, na roupa que você usa, no tipo de louvor, na formação da cadeira, se é ventilador, se é ar-condicionado, tudo isso chega, né? São coisas naturais que vão passando, e somos influenciados. E as coisas também espirituais também acontecem. Há um tempo atrás, eu dando aula, eu passei um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme muito antigo, você deveria assistir esse filme. Esse filme contava a história da seguinte maneira: o pastor colocava um templo em determinado lugar, um pastor missionário, então a música era boa, tudo muito excelente, e as pessoas ficavam na porta recebendo os membros. De onde você é? De onde você veio? Qual a sua enfermidade? E aquilo tudo era anotado. Eu falo de um filme de mais de 30 anos, tá, irmãos? E aí tinha uma mesa de som no alto, tá? Não é essa aqui não, tá? Tinha uma mesa de som no alto, e aquele obreiro que ficava ali, passava para essa mesa de som, onde tinha um editor lá que anotava tudinho, e o pastor tinha um ponto. Então ele começava o louvor maravilhoso, aquela coisa toda, daqui a pouco ele começava a profetizar, tá? Então ele pegava uma pessoa que estava com um problema. Você que está aí com roupa tal, você tem uma enfermidade assim. Aí a pessoa, meu Deus, ninguém sabia disso. E aí aquela pessoa ficava
tudo isso tinha um propósito, para tirar uma boa oferta, que era uma igreja missionária, que a pouco levantava o barco, ia para outro lugar, e levantava a tenda e ia para outro lugar. Teve uma vez que eles pegam uma pessoa de idade, que a igreja estava lotada, falou assim: olha, não tem mais lugar, mas eu vou arrumar uma cadeira para você. Pegou uma cadeira de roda, botou ela sentada na cadeira de roda, e levou essa pessoa até a frente. Então, quando começou, no término do louvor, tal, vamos estar levantando para terminar o culto. Quem é que se levanta? Aquela pessoa que estava na cadeira. Então, para a igreja ali, aquilo ali era o quê? Milagre. Pastor, mas 30 anos atrás, as pessoas não estão espertas. Não estão, querido. Esse engano de Ananias e Safira existe até os dias de hoje. E nós temos alguns locais, não tão longe, que ainda praticam isso. Esses dias uma pessoa estava me mostrando um desses vídeos, de um desses pastores bem famosos hoje, que tem milhões de seguidores. Ele chamava, olhava e dizia assim: fulano, você seu nome, Deus está me falando que seu nome é Mateus. Aí a pessoa fala assim, bota o microfone aí na mão dele. Qual o seu nome? Não é Mateus, não. Aí o pastor dizia assim: então Deus está pedindo para você ler o livro de Mateus. Entende como é que é a artimanha? E rapidamente você vai pulando tal. Esse espírito existe até os dias de hoje. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Versículo 4, do versículo 34 a 5, vai dizer assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo as necessidades de cada um. Primeiro diz que não havia necessidade, e depois vai dizer que as ofertas eram distribuídas segundo as necessidades de cada um. Então, havia oferta ou não havia oferta? Havia necessidade ou não havia necessidade? O que vocês acham? Se a Bíblia diz que havia necessidade, sim. Mas nós temos a dificuldade, às vezes, de interpretar. Não havia pessoas necessitadas, porque havia uma oferta. Havia uma entrega daquela igreja. E isso não aconteceu por todo o Novo Testamento, né? Depois isso vai assim parar. E por isso as necessidades eram assim supridas. Então veja, querido, a importância de nós ofertarmos. Não estou falando de dinheiro, querido. Eu estou falando de ter esse coração voluntário, para poder servir, para poder ajudar alguém. Durante esses dias eu tenho acompanhado algumas situações de irmãos no hospital, e não são poucos os casos que eu tenho visto isso, né? E às vezes eu fico observando assim, né, a oportunidade que às vezes a igreja tem e nós não estamos fazendo. Quer ver um caso que é muito perto de nós, que passa despercebido? Nós só observamos uma falta quando nós sentimos essa falta. Vou explicar isso para você, tá? Quando você não faz uso daquele medicamento, você não está passando por nenhuma enfermidade, você nem lembra, nem sabe daquilo. Mas a partir do momento que você faz uso, aquilo ali começa a chamar a atenção, você começa a estudar mais aquilo ali e tal. E se no mercado não tiver, você vai logo falar: gente, está faltando isso, tal, porque houve uma falta. A mesma coisa acontece quando nós passamos uma necessidade de ordem familiar. Pessoas que têm idosos acamados, alguém enfermo em casa, um filho, um marido, e não recebe uma visita da igreja. E aí a pessoa diz:
como é que pode? A igreja não foi me visitar. Eu tenho essa liberdade e faço. Você, qual foi a sua última visita? A pessoa não tem como responder, porque não fez visita. Não se preocupou com o próximo. Então, nós só entendemos a falta quando nós sentimos essa falta. Então, visitando alguns hospitais, eu pude observar que há muitos que estão nos leitos públicos, em que estão internados, em que às vezes só tem um filho, uma filha, e que não dá para ficar faltando serviço diariamente, é verdade. Porque depende daquilo ali para manter a sua família, às vezes não tem um marido, não tem um filho, e como que essa pessoa vai ficar? E aí dentro do hospital público, uma outra situação, às vezes é um enfermeiro para atender 20, 30, e na hora da alimentação, o que acontece? É deixado aquela comida ali para aquele paciente, se é obrigação eu não sei, né? Mas eles dizem que é obrigação que tenha alguém da família acompanhando para dar a comida para aquela pessoa. Então aquela pessoa já está no leito público, talvez falta muitas coisas para ela, e agora tem uma alimentação do lado ao qual ela não pode se mexer, e por não ter ninguém para alimentar, depois de determinada hora, se os enfermeiros não der tempo de atender a todos, aquela pessoa fica sem alimentação. Não seria aí um bom trabalho, talvez, para nós começarmos? Né? Isso aí fica para inspirar a igreja. Então, querido, necessidades existem em muitas. Veja, eu não falei de dinheiro, eu falei de um ato voluntário. Quantos que às vezes estão idosos, uma das nossas irmãs caiu agora vindo para o grupo, né? E precisa de uma visita, precisa de levar uma ceia hoje, precisa de talvez de um medicamento. Será que existem pessoas para isso? Ela tem mais de 80 anos, se eu não me engano. Cadê a Glei? 90, 92, quem dá mais? Mas vem todos os cultos, sol com chuva. Me falaram que uma vez que ela já foi até de moto. Falei, vovó, 92 anos. Então, querido, veja, querido, tantas coisas que nós temos que fazer, que precisamos, mas nós só vamos ter essa atitude quando nós estivermos cheios dessa presença. Não você se alimentando das coisas desse mundo, que você vai entender as coisas de Deus. Por que eu tenho convocado tanto a igreja para orar? Porque hoje há uma carência muito grande, há uma necessidade muito grande que as pessoas agem para depois perguntar. Quer ver um outro testemunho daquilo que eu ouço? E eu prefiro ficar quieto e não responder. Pastor, por que Deus permitiu que fulano morresse? O que responder para uma pessoa dessa? Por que isso aconteceu só comigo? Então, quando nós passamos por um problema, parece que só acontece conosco. Porém, este engano, ele acontece na nossa mente. Esse engano acontece aqui dentro do nosso coração. Quantas situações você ficou amedrontado, porque se eu sair eu posso ser assaltado, pode acontecer isso comigo. No período da pandemia, quantos ficaram apavorados numa situação como essa? Esse engano acontece, querido, na vida de todos. Do próprio Pedro passou por isso. Mas existe um antídoto para isso. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se você mente, faça um propósito, Senhor, não vou mentir, me ajuda. E se mentir, confesso.
Se você tem inveja, fala com Deus, procura uma pessoa que possa ajudar. Se você é essa pessoa que participa, tudo para você é competição, né? Sempre tem que fazer mais. Tem pessoas que são tão competitivas, que até na doença, ela é competitiva. Você sabia disso? É verdade. A pessoa fala assim, olha, eu estou com um problema de enxaqueca, olha, estou com um problema na vista. Aí a pessoa fala, o quê? Só isso? Deixa eu te falar. Eu estou com gordura no fígado. O meu coração tem palpitações assim, dessa maneira. A minha pele, isso é todos os dias. Ou seja, até na doença, a pessoa é tão competitiva que sempre o problema dela é maior. Um outro exemplo, quando a pessoa diz assim, pastor, me ajuda. Talvez você não sabe o que é isso. Mas eu estou com problema no meu casamento. Eu fico olhando e falo assim, eu também estou. Todo dia nós temos problema no nosso casamento, irmãos. Todo dia eu tenho um livramento, porque em vários momentos a minha esposa quer me matar, no bom sentido. Mas o livramento que Deus tem me dado e dá para minha esposa, dá para você também, amém, irmãos? Amém. Quem não tem problema? É igual, veja como é que é o engano da mente. Mas você quer resolver? Você quer ceder alguma parte? Você quer abrir mão de alguma coisa? Né? Está diante de um servo de Deus, de Pedro, confessa, por que você está fazendo essas coisas? Por que não olhar para você e procurar essa ajuda, mas sempre querendo enganar você mesmo, se vitimar de algo que você tem a sua responsabilidade? Mas à medida que você vai buscando o Senhor, você vai vendo no espelho como que é o seu interior. Amém? Todos aqui têm problemas no casamento. Todos têm luta. Eu acompanhei, ouvi um testemunho, não acompanhei, ouvi um testemunho de uma pessoa que disse, nunca briguei com a minha esposa. A pessoa não sabe nem o que é testemunho. Nos damos muito bem, pastor. Essa pessoa é um ímpio. E por causa disso que ele veio depois me procurar. Eu falei, que bom. Não tem problema. Tudo está de acordo, não falta dinheiro. Nem filho a gente tem, para não ter problema, pastor. Foi um casal perfeito. Viajava para tudo quanto é lugar. E ele falou isso depois em grupo. Então, quando é algo dito em público, você pode comentar, tá? Não foi algo em gabinete. Mas o que pastor falou isso, né? Vai falar de mim. Foi algo em público. Então, algo que é público. Se você vai lá no Facebook e diz que está com problema no seu casamento, é algo público ou é algo particular? Hã? Público. E aí, qualquer pessoa pode comentar, querido. Então, é por isso que eu estou comentando. Um belo dia, será por qual motivo, nós estávamos participando de um treino, e eu perguntei, como é que está a sua família? O pastor foi embora. Quem foi embora? E aí, foi a primeira vez que eu vi o nome dessa pessoa me chamando de pastor. Pastor, quero que você me responda uma pergunta. Por que as mulheres estão indo embora do meu casamento? Do casamento? Eu falei, eu não sei, mas vou perguntar à minha esposa, para, se fosse o caso, para ela não fazer isso. E ele ficou rindo. Não tinha como responder, não é? Aquela pergunta. Mas foi um momento oportuno, que ali eu pude falar do amor de Deus. Essa pessoa hoje não é um servo do Senhor, mas tem ainda esse respeito, essa consideração, e graças a Deus conseguiu construir novamente aí a sua família. O que nós podemos observar, querido,
que todos têm dificuldade. Às vezes não quer enxergar e quer enganar a sua mente dizendo que tudo está bem quando não está. Ananias e Safira tinham oportunidade de mudar essa situação. Pego aqui o exemplo da Santa Ceia. A Santa Ceia, a ceia, né? A gente fala Santa Ceia ou ceia. Qual é o propósito da ceia? O propósito da ceia não é que você fique olhando para o lado, fecha um olho, o outro fica abertinho meio de lado. Isso pode deixar você até vesgo, tá? Estou brincando. É você com Deus. Não compete a você saber se o outro está tomando a ceia ou não. Pode ser por vários motivos. Não compete. E eu admiro quando a pessoa, reconhecendo o seu erro, deixa passar. Porque ele não entendeu ainda que se ele se arrepender e pedir perdão, ele pode participar da ceia. Mas veja a loucura do momento como esse. A Bíblia diz que o mesmo elemento que pode trazer bênção, pode trazer maldição para a sua vida. Imagina você tomar um veneno sabendo a dose do veneno que você está tomando que vai te matar. Só que a questão da ceia é algo que você vai precisar perceber esse detalhe. Você está todo errado e você sabe, porque o Espírito Santo está te cobrando, não é ninguém que está te julgando, porque você não deixa de fazer porque alguém está te julgando. E você participa. Qual o problema? Aí você participa da ceia. Aí que o pastor falou que morreu nada, estou aqui, estou trabalhando numa boa, estou feliz. Existem venenos, querido, que você vai tomando por doses homeopáticas bem pouquinho. Há um tempo atrás, uma mulher matou um homem assim. Mas não vou contar esse detalhe para você não ficar apavorado. Colocando um líquido bem, poucas gotas. Né? Assim acontece com a ceia. Você está diante de uma autoridade espiritual. E aí não vou nem terminar. Essa aqui são 4 partes desse capítulo. Mas eu vou estar fechando aqui. À noite eu quero terminar esse texto. E aí já estou com a outra mensagem pronta para o próximo culto. Mas deixa eu pegar aqui as 4 perguntas. Versículo 3. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que ele recebeu pela propriedade? Ananias, confessa o seu pecado. É o que? É avareza? Você tomou uma decisão e se arrependeu? A gente devolve esse dinheiro. É o que? Deixa eu te contar os últimos golpes que estavam acontecendo dentro da igreja. A pessoa na salva colocava uma nota, via que alguém botava uma nota de R$100. Veja que eu não estou falando de coisa externa, estou falando de coisa do nosso povo, tá? Povo de Deus. E aí a pessoa no término do culto falava assim: irmão, o que aconteceu? No momento da oferta, eu, em vez de eu botar R$10, eu botei, em vez de eu botar R$10, no caso, eu botei 100. Estou trazendo a moeda da agora, tá? Que não existia essa nota de R$100. E aí eu preciso fazer as compras. Eu não vou dar nem 10, pode deixar aí 30 para a igreja. Mas você pode me dar 70 de troco? Quanto que ele botou? Nada. E quanto que ele está ganhando? 70.
fui ali. No outro dia estou lá no culto, louvando a Deus. Deus é bom. Em doses homeopáticas, essa pessoa está autorizando que essa maldição venha sobre ele. E Pedro vai insistir com ele. Como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? A outra pergunta: essa oferta, a propriedade não era sua? Ela não te pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder? Você não precisava nem trazer. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O momento da ceia é você com Deus. E você não está mentindo para o pastor, nem para a igreja. Você está mentindo para Deus e trazendo um engano para a sua própria vida. Você entende por que às vezes dentro da igreja tem tantas pessoas com problemas insolucionáveis? E aí joga esse peso para o pastor e diz: a oração do pastor não é forte. Eu nunca entendi o que é oração forte. Vou para outra igreja. O problema é essa igreja. Sempre vai encontrar um culpado, porque a própria mente está sendo enganada, e a nossa mente só consegue sair desse engano quando há um arrependimento, quando há uma confissão dos pecados e quando permite ser ajudado. Este culto aqui hoje, como qualquer outro, quando você vai escutar assim: a partir de hoje, quando você ouvir essa pregação, vai mudar a sua vida, você pode dizer aí no seu canto: é mentira, não vai mudar. Uma pregação não muda a vida de ninguém, mas o que muda é essa palavra que entra no coração. Você ouve e você a pratica. A prática não é só fazer coisas para Deus, não. A maior prática é aquela que você faz aqui no seu coração. Eu preciso controlar a minha ansiedade. Eu preciso controlar essa minha angústia. Eu preciso aprender a fechar a minha boca, a ter cuidado nas coisas que eu falo. Às vezes nós não fazemos por mal, querido, mas comentários como esse, às vezes a pessoa está chegando na igreja: fulano, você estava na rua há muito tempo, você veio de casa. A pessoa fala: como que eu estou? Para que isso? Mas como é bom você dizer: que bom que você está aqui, que bom que, ainda que tenha chegado, né? Ainda que aquela pessoa tenha chegado, você não vai dizer isso para ela, ainda que ela tenha chegado faltando 5 minutos para terminar o culto, você não tem o direito de dizer para aquela pessoa: olha, quase que você perdeu a bênção. O que isso vai estar acrescentando? Que garantia você tem para dar para aquela pessoa? Se ela estivesse no culto todo, seria abençoado? Nenhuma, irmãos. Engano da mente. Mas quando você diz: que bom, querido, mais uma vez Deus vai te abençoar. Você não sabe a luta que foi para aquela pessoa chegar na casa do Senhor, e ela não vai conseguir entender toda a mensagem que foi pregada, mas já foi pregada a palavra pela maneira com que você recebeu aquela pessoa. Aleluia. Sabe, querido, quando nós temos esse cuidado, nós passamos a trazer cura para a vida daquela pessoa, e não doenças na sua alma, no seu coração. É momento de nós cearmos. Os obreiros já podem estar servindo a ceia,
E eu gostaria que você pensasse sobre isso. A ceia, você não é obrigado a recebê-la. E se não receber, não é problema de ninguém. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: pastor, você percebeu que aquele dia eu não tomei a ceia? Como? O pastor tinha que ser o cara. Eu não sei, nem quero saber. A ceia, querido, é para aqueles que ao entender essa palavra, diz: Senhor, eu sou esse pecador como Ananias e como Safira, porém eu tenho um diferencial. Eu arrependo das minhas atitudes. Eu não gosto do tipo de vida que eu levo. Eu luto com esse pecado constantemente. E aqui vai uma dica. O pecado você vai conseguindo vencer não da noite para o dia. É lento mesmo. É devagar. Mas cada dia você vai olhar e vai dizer: já não está mais como antes. À medida que você vai alimentando esse homem interior, o homem espiritual, a mulher espiritual, você vai fortalecendo cada vez mais a sua alma, o seu espírito, para dizer não a tudo aquilo que te tenta, a tudo aquilo que ainda enfraquece a sua vida. A ceia não é para você deixar passar, a não ser que você não queira receber a palavra de Deus. A ceia não é para você deixar passar porque você não é digno, ninguém é digno. A ceia é para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessa e diga: Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso vencer esta área na minha vida. O que você vai fazer hoje? Bênção ou maldição? Quem decide é você. Quem decide é você. O Pai, quero te agradecer pela tua presença. Adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda imaginar, é me inspirar para te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, oh, leva-me, leva-me além. Intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além.
do início. Você pode agradecer a Deus e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar a te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Há um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Você pode erguer o pão. Ao mesmo tempo que essa igreja crescia e se multiplicava, os desafios e os problemas também vinham juntos. Mas o mesmo Deus que instituiu essa igreja é o Deus que continua cuidando dela até os dias de hoje. Aleluia! O maior inimigo, querido, não é o diabo. Se você acredita na palavra, a palavra diz que ele já foi vencido. Então isso é fato consumado. O maior inimigo a ser vencido hoje é a morte, segundo a Bíblia diz. E quantos estão morrendo na sua vida espiritual? E por causa desta morte terão morte eterna. O mesmo Cristo pode te ajudar a avivar o teu coração. Ananias e Safira foi apenas um quadro de como estava aquele povo. Diz que todos os demais, quando viram aquilo, ficaram cheios de temor e tremor. E nós sabemos que quem deve não teme. Se eles temeram, se o povo temeu, que aquilo ali já era um espelho de que como era a vida daquelas pessoas com Deus. Mas também havia muitos homens e mulheres cheios da graça e da presença do Senhor, vencendo todo o engano da sua mente, do seu coração desesperadamente corrupto, se colocando aos pés do Senhor, e as suas necessidades, não só físicas, mas espirituais também iriam sendo supridas. Meu desejo nesta manhã, ao você participar da ceia, que as suas necessidades sejam supridas, físicas, e são extremamente importantes para ajudar você a avivar a sua fé, os seus testemunhos de milagres,
de livramentos, de sabedoria, de ousadia na sua fé, de compartilhar esse evangelho com outras pessoas. Ao erguer esse pão, Senhor, nós estamos dizendo, fazemos parte, Senhor, dessa família imperfeita, em contrassenso serve a um Deus perfeito. Essa família que tem dificuldades, mas nós não estamos perdidos, porque o Senhor nos orienta e nos instrui a cada momento, a cada hora da nossa vida. Quantas perguntas, quantos questionamentos nesse exato momento o Espírito Santo fez para a sua vida. O que você vai fazer com essa mensagem? Vai fingir que tudo está bem? Lembre-se que toda família tem problema. Vai enganar a quem? Você está diante do Senhor. Senhor, nos livre dessa morte. Nos livra, Senhor, de chegar à tua mesa e estar morrendo de fome, com tanto alimento. Ao erguer esse pão, Senhor, eu quero te agradecer por ser sem direito nenhum, sem nada a fazer, sem mérito nenhum. Eu fui convidado a fazer parte da família do povo de Deus, o povo mais feliz daqui da terra, o povo que não depende de circunstâncias, o povo que é visitado pelo Senhor e é fortalecido nos momentos alegres e nos momentos de tristeza, o povo que recebe a bênção do Senhor e continua sendo fortalecido por Ele. Se você crê nessa palavra, e se você foi confrontado e ao se arrepender, que você possa nesse exato momento, como eu, comamos todos juntos para a glória do Senhor Jesus. Ao erguer esse cálice, o meu desejo é que seja o cálice da bênção. Os discípulos falaram para Jesus certa vez que poderiam tomar desse cálice. Jesus questionou, dizendo que eles não sabiam o que estava dizendo. Se hoje podemos participar desse cálice, é porque Jesus sofreu e morreu por nós. Ninguém, nenhum ser humano, por mais capaz, dotado, física e emocionalmente, intelectualmente, poderia suportar todas aquelas dores de toda a humanidade. Mas Ele tomou e colocou em nosso lugar. Obrigado, Jesus, pelo maior bem que nós temos aqui na terra hoje. É o nome sobre todos os nomes. E é por causa desse nome que teremos livre acesso à tua presença. Obrigado, Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Bebamos juntos, todos juntos, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Se você entende este ato, é motivo de você comemorar nesta manhã, dando glórias ao Senhor, dizendo: obrigado, Jesus,
por essa oportunidade que eu tive. E se você deixou passar esses elementos, que você possa mudar essa decisão na próxima ceia e na sua própria vida. Que toda a glória e que toda a honra seja dado a Ti. Amém. Irmãos, quero só pedir a vocês esse pedido que eu fiz no início do culto. Me ajude. A irmã Bia vai estar lá atrás. Você poderá fazer essa oferta específica. Preciso que seja específico para o aluguel. Pastor, eu não tenho 1.000, não tenho os 500, eu não sei quanto, né? Mas eu posso dar 300 esse mês para ajudar no aluguel. Então, se nós tivermos aí 20 pessoas com 300, a gente já consegue quitar. Isso não é uma coisa que vai ser pedido sempre, mas durante pelo menos 2 ou 3 meses vai ser necessário para que a gente possa tentar equilibrar as nossas contas. Bom dia a todos, que Deus abençoe.